Olá, quinto ano. Então, vamos lá para a nossa revisão de conteúdos, para a nossa V8. Lembra que a tia Cristina pediu para que vocês lessem o livro Mamãe Tá Careca, correto? Então, vamos fazer a nossa correção desse suplemento que vem dentro do livro, para que vocês possam fazer a interpretação da V8, que é sobre o livro. Lembra que a tia Cristina falou para vocês? Que a interpretação e a redação é sobre o livro que vocês leram. Então, vamos então a correção. Vamos para esse encarte que vem junto com o livrinho para respondermos as questões. Vamos então lá? Bom, por que o livro Mamãe Tá Careca tem esse título? Vocês estão lembrados, né? Porque a Mônica, que é a mãe das crianças, descobriu que estava com câncer e o tratamento faria ela perder os cabelos. Segunda questão, vamos apresentar, com poucas palavras, quem é Leonardo e quem é Lúcia. Leonardo, vocês lembram que é o irmão mais velho, tem 9 anos e vive em seu mundo de bonecos e aventuras e fantasias. E Lúcia é a irmã caçula, companheira também do seu irmão em suas aventuras imaginárias. Os dois alternam brincadeiras e provocações um com o outro para sempre chamar a atenção da mãe. Vamos associar cada uma das personagens à sua fala. Temos aqui a família, né? Leonardo, Lúcia, Mônica e Gabriel. Gabriel é o pai, Mônica é a mãe, Lúcia, a caçula, e Leonardo, o irmão mais velho. Aqui tem as falas. Tudo bem, eu vou cuidar de você. Quem falou isso? Você não vivia perguntando quando a mãe ia tirar a bolinha? Agora chegou o dia. Eu lembro que sempre começava com a mãe, a Mônica e o Gabriel, sempre falavam, acho que sempre a verdade, mas de uma forma assim que eles entendessem melhor, de acordo com o mundo infantil deles. Então, eles falaram que o câncer era uma bolinha que estava no corpo da mãe, que tinha que tirar essa bolinha para poder ficar boa. E que, tomando os remédios, eram os soldados que iam combater essa bolinha para poder ela ficar boa. Aí a mamãe está morrendo, quem que pergunta? O Leonardo fica preocupado e pergunta: será possível que vocês não entenderam nada do que eu falei? Mas que coisa! Já a Mônica, já nervosa, explicando, né, o que ia acontecer, e eles começam a implicar um com o outro, como coisa de irmãos, né, de Leonardo e Lúcia implicando um com o outro. Bom, quando Mônica contou aos filhos sobre a cirurgia pela qual deveria passar, Leonardo logo quis voltar à brincadeira. Em seguida, afirmou o narrador: seu mundo estava sendo invadido e ele precisava reunir todas as suas forças para combater esses seres mutantes que tinham chegado sem ser convidados. Como você explica esse comentário do narrador? Que é a forma que o Leonardo teve de entender, demonstrar preocupação. Ele foi formar o exército dele para esse mal que estava chegando na família. Ele queria combater esse mal. A forma dele demonstrar que estava preocupado com a mãe e ia combater no mundo dele imaginário. Ele colocou todo o seu exército para combater o inimigo que estava chegando, no caso, a doença da mãe. Os dias foram passando e as férias de julho se aproximavam. O que aconteceria nas férias de julho? Vocês estão lembrados que eles tinham uns parentes no interior da cidade, no interior. Então, as crianças iriam passar as férias nas casas dos seus tios, do tio Paulo e do tio Rodolfo, que a mãe também ia aproveitar e fazer a cirurgia. O câncer que ela teve foi nos seios, né? Para poder fazer a cirurgia. Aproveitar que a criança ia estar longe de casa para poder também se cuidar. Bom, mas ela está bem, papai? Está sentindo muita dor? Perguntou Leonardo, fazendo um esforço não para manter aquele monstro escuro que teimava em reaparecer longe das suas costas. E você? Já sentiu como Leonardo? Como um monstro escuro estivesse nas suas costas? Então, a gente chama esse monstro escuro, todos os nossos problemas, nossas dificuldades, todos nós passamos, todos nós temos também. Como é que você se sente? Como é que foi? Que problema foi que você conseguiu enfrentar? Você vai escrever aí. Ou você e sua família, no seu dia a dia. Descreva como foi, na sua opinião, a postura de Mônica diante dos seus filhos quando o câncer foi diagnosticado e durante o tratamento. Ela se manteve forte, né? Não desanimando a quantidade dos filhos, tentando
falar da doença de uma forma lúdica. O que é? Lúdica é uma forma que as crianças entendessem, porque eles eram infantis, eram crianças. Então, a forma deles entenderem foi que tinha uma bolinha no corpo da mãe e que os remédios que ela ia tomar eram muito fortes para combater, que era o exército que ia combater essa doença, para mandar esse monstro embora, a forma deles entenderem que ela estava passando pela fase que ela ia passar. Bom, como Mônica conseguiu convencer a filha que cortar os cabelos seria a melhor decisão? A fase que a gente está com tratamento de câncer passa por quimioterapia, e é uma sessão muito forte de medicação. Então, são muito fortes para poder combater o mal que está no organismo, que os cabelos caem. Então, a forma da mãe, e a Lúcia não queria ver a mãe careca. Então, a forma da mãe explicar para a filha que é necessário ela ficar careca é que, cortando os cabelos, ela vai ficar mais forte para poder combater essa doença. Aí ela aceitou e abraçou a mãe. Ela saiu do quarto e ele voltou com seus ele voltou com seus bonecos. Dessa vez o boneco do mal subiu sobre o herói. Pum, 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 pum. E o herói ficou caído no chão, incapaz de se mexer. Por que dessa vez o boneco do mal conseguiu vencer o herói? Porque a doença tinha voltado, né? O tratamento não tinha terminado ainda. Essa é a resposta. Que foi, Léo? Teve um sonho ruim? Leonardo, deitado ao lado da mãe, estava atormentado pelo monstro da dúvida. Que dúvida era essa? Que dúvida era essa em relação à doença da mãe? Ele tinha medo que a mãe morresse. Bom, como Leonardo solucionou essa dúvida? Ele abraçou a sua mãe um pouco mais forte e percebeu que todo o espaço que o monstro ocupava, agora ele estava sendo preenchido pelo amor tão grande que ele tinha pela mãe. História bonita, né? Então, ele sabe que, conhecendo aquele espaço, dando tanto carinho, dando tanto amor para a mãe ia conseguir ficar forte, ia combater, ia vencer o mal. Bom, para finalizar na 11ª questão, Leonardo, Lúcia, Gabriel e Mônica, os 4 juntos, dividindo tigelas de brigadeiro, uma delícia, né? No sofá da sala diante de um divertido filme da TV. Definitivamente, a vida não podia mesmo ser melhor do que isso. Termina assim a história, né? Eles conseguem combater a doença. E você e sua família? Como comemoram as boas notícias que vocês recebem? Vocês vão escrever aí contando como é que vocês conseguem comemorar. Se fazem um churrasco, se vão para o shopping, se vão lanchar, se fica em casa comendo pipoca, se faz doce. E é importante comemorar as coisas boas, quando consegue resolver os problemas, as boas notícias. É importante que comemorem em família. Esse livro fala muito em família, em união, em amor. É um livro muito bonito. Então, como é que vocês comemoram as boas notícias que vocês recebem? Escrevam aí, ok? Então, vamos lá para a nossa prova, então. Bom, uma boa resumida. Vamos para a nossa prova, então. Então, o que nós acabamos de falar aqui, a interpretação do livro. Todas essas questões tiramos do suplemento que vem aqui, ó, que vem aqui dentro do livro, tá bom? Então, a primeira questão, por que o livro Mamãe Tá Careca tem esse título? Vocês acabamos de falar, né? Apresente com poucas palavras algumas das informações a respeito de Leonardo e de Lúcia. Quem é Leonardo, que é mais velho, que é mais novo, e quem Lúcia é, tá bom? Vai dizer que são primos, né, gente? Bom, os 2 irmãos, cada um à sua maneira, sentiram que alguma coisa muito, muito grave tinha acontecido naquela casa. Eles estavam percebendo, estavam os pais muito inquietos, ficaram curiosos, porque estavam se olhando assim a capa do livro, eles olhando assim pela porta, curiosos, né? Então, temos aqui os 4 membros da família, Leonardo, Lúcia, Mônica e Gabriel. E aqui tem as falas dos personagens, das personagens, vamos dizer quem fala. Tudo bem, eu vou cuidar de você. Você não vivia perguntando quando a mamãe ia tirar a bolinha? A mamãe está morrendo? Será possível que vocês não entenderam nada do que falei? Que coisa! Então, essas 4 falas aqui, vocês vão relacionar quem foram as personagens que falaram, tá? É A, B, C ou D. Os dias foram passando e as férias de julho se aproximavam. O que aconteceria nas férias de julho? Vocês vão botar aí o que aconteceria nas férias, né? Para onde as crianças iam e a mãe aproveitar o que a mãe ia fazer. Bom, como Mônica conseguiu convencer a filha de que cortar os cabelos seria a melhor coisa? Acabei de falar, vocês estão lembrados? Vamos lá na revisão. Bom,
Então, vamos à parte de gramática. Na parte de gramática, nós vamos trabalhar aqui sobre frase e oração. Qual é a diferença? Vocês estão lembrados? Frase é qualquer enunciado que tem sentido, mas não tem verbo. E oração é uma frase com verbo. Então, qualquer expressão, qualquer enunciado que faça sentido, oi, nossa, é oração, mas não necessariamente tem que ter verbo. Eu entendi. É um espanto. Parabéns! Que bom! São frases. Mas tem oração? Não. Quando tem oração, nós chamamos de. Quando tem verbo, nós chamamos de oração. Ok? Então, temos aqui. Aqui o sentido aqui. Vamos dizer, então, que o quê? Quando tem sentido próprio e quando tem sentido completo. Quando contém verbo, são o quê? Orações. Quando não contém verbo, mas tem sentido completo, são frases. Então, frase é um enunciado que faz sentido dentro de um contexto, mas não tem verbo. E oração é um enunciado que sempre contém verbo. Não esqueçam disso, tá bom? Para transformar aqui essas frases em verbos, temos que botar um verbo, né? Felicidades a vocês. Posso botar assim, que vocês sejam felizes. Tem que ter sempre um verbo para se transformar em oração, tá? Aqui, olha, vou classificar. Que dia nublado? Eu entendi? Entendi, faz sentido, mas tem verbo? Não, então é uma frase. Mas que bom isso! Tem verbo? Não, é frase. Os professores organizaram a gincana. Tem verbo, onde é que está o verbo? Organizaram. Então, se tem verbo, é oração. Cuidado! Tem verbo, tem sentido, mas não tem verbo. Frase. Os gatos gostam de ir ao clube. Gostam é um verbo, então é uma oração. Deu para entender, né? Bom, então vamos esquecer também do sujeito e predicado. Sujeito é um termo que vai indicar quem está realizando a ação, é o sujeito. E predicado é o que o sujeito está, algo que ele esteja fazendo. Então, sujeito é um termo sobre o qual se declara algo, se fala de alguém, é o sujeito. De quem está se falando? Pode ser pronome pessoal, pode ser um objeto, pode ser um animal, de quem se fala numa oração. E predicado é o termo que se está se falando, do que se está falando do sujeito. E vem sempre acompanhado do verbo. No predicado fica o verbo, ok? Então, se eu falo, o salgado estava delicioso, aí tem que ter a concordância. Não posso botar os salgados estavam. Então, o verbo vai acompanhar se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, como está aqui, as flores, o verbo passa também para o plural. Colorem, aí é concordância verbal. Ok? Então, temos aqui, dar uma esclarecida, né? Concordância verbal, que nós estamos trabalhando, acabamos de falar. Vamos lá, então. Em uma oração, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, quer dizer, tem que estar de acordo. Assim, um sujeito no singular leva o verbo para o singular. Já o sujeito que esteja no plural leva o verbo também para o plural. É a concordância verbal. Vamos, então, para a nossa prova. Deu para entender, né? Então, vamos lá, então. Para a nossa prova, então, rapidinho aqui. Vamos para a prova. Aqui. Aqui temos uma tirinha que está aqui, mano, está com raiva, né? E ele fala para o Cascão, sobrinha, Cascão, me ajuda. Aí o que eles fazem? Saem correndo, gritando, né? Cascão também com medo. Então, nessa tirinha aqui, vocês vão me dizer onde está a oração e vão envolver. Dá para descrever mesmo, tá? Nesse quadrinho aqui tem uma oração. Você já sabe o que é importante de uma oração, o que tem que ter na oração, né? Acabamos de falar. Vocês vão aí envolver. Aqui na terceira questão, vocês vão circular os verbos. Toda a oração aqui tem verbo. Vão circular onde está o verbo. Por exemplo, a coleta seletiva permite o reaproveitamento do lixo. Onde tiver o verbo aqui, eu vou envolver só o verbo. Eu pesquisei e escrevi sobre a camada de ozônio. Onde é que está o verbo? Os alunos conversavam sobre a preservação ambiental.
As aranhas fazem teias. Então, em cada oração aqui tem verbos. Eu vou classificar onde estão os verbos, tá? Aqui eu vou separar o sujeito e o predicado. A mãe abraçou o filho. Onde é que está o sujeito? Primeiro aqui. O predicado vai ficar aqui embaixo, tá? Mesma coisa na frase B, eles gostam de bons livros, o sujeito e embaixo o predicado. Na quinta questão, vocês vão botar aqui a fazer a concordância. Aqui estar é o verbo. No feriado, o parque, vai botar o quê? Sei que é lá aberto. Depois, Carlos e Maria, está no plural. O verbo é verbo comprar. Como vai ficar a concordância verbal aí? Carlos e Maria, o quê? As cartolinas amanhã. O verbo tem que estar de acordo com o sujeito. Concordância verbal. Jogar. As meninas do meu bairro, pontinho, futebol, toda sexta-feira. O verbo tem que estar de acordo com o sujeito. O sujeito está no singular, o verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Tá? Sexta questão, vou contornar o núcleo. Núcleo, vocês vão pegar o sujeito, tirar artigo, tirar pronome. O que sobra é o núcleo, é o centro, é o principal. É de quem está se falando realmente. O que vem acompanhado com o sujeito, vocês vão descartar. Então, está aqui a frase. O grampeador estragou. O que eu estou falando na frase? Ah, mas tem uma classe, algo que vem acompanhado. Eu vou tirar, o que sobra é o sujeito, é o núcleo do sujeito. A menina contou uma piada engraçadíssima, que é o sujeito. Mas o núcleo, de quem eu estou falando realmente, vocês vão contornar. Na 7, vocês vão assinalar as frases abaixo que não são orações, que são só frases. A aula já terminou, boa viagem. Já fizeram a lição? Ideia interessante. Então, vamos assinalar as frases que não são orações. Para não ser oração, não tem que ter verbo, né? Sublinhe aqui os verbos, escreva nos parênteses quantas orações tem em cada frase. Então, sabendo que cada verbo indica uma oração. Cadê a dica, tá? Cada verbo indica a quantidade de orações. O rapaz chegou, tocou o interfone e entregou as cores. A quantidade de verbos vai ser a quantidade de orações. Primeiro, eu vou sublinhar os verbos para identificar quantas orações tem. A, B, C e D. Nona questão, vou classificar frase com verbo e frase sem verbo. Que vestido lindo! Tem verbo? Se não tem, eu boto. A ou B. Mas que bom isso! Que dia nublado! Marta chegou tarde para a aula. Se tiver verbo, A. Se não tiver verbo, B. 10ª questão. Aqui temos 4 orações. Eu vou circular os verbos aqui e aqui embaixo, preste bem atenção. E aqui eu vou botar o núcleo de cada sujeito. Tá bom? Vou botar aqui só o núcleo de cada sujeito. Então, as abelhas vivem só 8 semanas. Letra A, quem é o núcleo? O beija-flor é a menor árvore da natureza. Letra B, quem é o núcleo? O flamingo e a girafa dormem em pé por causa das longas pernas. Quem é o núcleo? A baleia azul e o elefante são os maiores do planeta. Onde é que está o núcleo? Tá bom? Não está difícil, só estudar mais um pouquinho, você vai conseguir fazer. Uma boa prova para vocês, tá bom? Tchau, tchau.